Bom, pessoal, hoje estou aqui para apresentar a nossa nova plataforma de pesquisa, chamada de Genus. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Alexandre, sou presidente e fundador do Grupo Opinião, um grupo que já dedica 21 anos de sua história a projetos de pesquisas de opinião, pesquisas de mercado, estudos políticos. E também somos gestores da plataforma Você Candidato. E o Genus foi uma plataforma que nós desenvolvemos a partir das nossas experiências ao longo dos últimos anos, nos diversos contatos que tivemos com candidatos, com políticos e candidatos a diversos pleitos por todo o país. Nós sempre esbarramos em algumas barreiras quando fizemos as abordagens por meio do Instituto, que passam por questões de confiabilidade, de preço. Geralmente as pessoas, os candidatos, eles têm muita dificuldade em entender como são feitos os projetos, como que se garante a confiabilidade, enfim. Além disso, entendem que o investimento em pesquisa é caro, né? Muitas vezes o custo de se executar um projeto de pesquisa tradicional acaba por ser uma barreira para que essas pessoas utilizem a pesquisa como ferramenta de gestão ou como ferramenta para apoiar suas candidaturas. Então, o que a gente percebeu é que a gente precisava criar uma plataforma, precisava criar uma solução que estivesse acima dessas barreiras e que, de fato, pudessem ser utilizadas de forma democrática por campanhas que, por vezes, têm grande potencial, mas, por falta de informação, acabam não conseguindo prosperar. Então, o desenvolvimento da plataforma Genus, ele se deu com base nesses pilares. Primeiro, o benefício que se tem ao investir nessa plataforma tem que ser muito maior, o valor da informação tem que ser muito maior do que o custo de se investir nessa plataforma. O segundo ponto que nós levamos em consideração foi a questão da confiabilidade dos resultados. Muitas vezes, a execução de um projeto de pesquisa para o candidato é quase que uma caixa preta, né? Poxa, ele contrata o instituto vai a campo, ele não tem noção de como as pessoas foram treinadas, como que elas aplicaram aqueles formulários, se elas induziram, enfim, o candidato não tem controle, não sabe ao certo como aquele trabalho está sendo executado. Então, outro pilar da plataforma Genus é garantir que os dados sejam confiáveis, tá? E o terceiro ponto é em relação aos profissionais que são alocados nesse projeto. Isso também costuma ser uma caixa preta. A gente sabe que a formação dos pesquisadores é uma formação muitas vezes deficitária, pessoas que não estão devidamente treinadas e preparadas para executar esses projetos. Então, com base nesses pilares, nós desenvolvemos a plataforma Genus. E como que, então, ela se diferencia de uma pesquisa tradicional? Como que nós construímos esses pilares para que ela realmente se tornasse uma plataforma relevante no processo de uma candidatura, para que, de fato, as pessoas pudessem contratar pesquisas com mais frequência? Afinal de contas, a gente sabe que quem não tem informação dificilmente chegará em algum lugar, né? Então, a primeira coisa que a gente considerou, ela tem que ser barata. E nós conseguimos estruturar o projeto de forma que ele tenha um custo de cerca de 80% mais barato do que a contratação de pesquisas tradicionais por meio de institutos de pesquisa. Esse é um dos principais diferenciais. O segundo é que a gente construiu uma plataforma pela qual nós temos total controle sobre a execução do trabalho. Todas as entrevistas são gravadas. A gente tem uma equipe dentro do escritório que faz permanentemente checagens da qualidade dessas entrevistas e a gente consegue, então, garantir que os dados são confiáveis e que estão sendo coletados e aplicados da maneira correta. Então, com isso, nós conseguimos garantir a confiabilidade dos dados que nós coletamos. E o terceiro ponto é em relação à preparação da força de trabalho. Primeiro, que nós daremos um treinamento, capacitaremos as pessoas que vão fazer essas pesquisas. E segundo, quem vai escolher os profissionais, os pesquisadores, é você, candidato. Você
vai selecionar pessoas da sua equipe, pessoas do seu time, e nós vamos estruturar um plano amostral e um planejamento de campo, de forma que essa pessoa será treinada e capacitada a realizar pesquisas, a utilizar a plataforma para levantar as informações, de forma que eu controle toda a qualidade e execução do trabalho dela, segundo o que for pactuado entre nós e o candidato, e entre o candidato e o pesquisador. Então, eu consigo entregar preço, eu consigo entregar a confiança que o dado necessita, e eu consigo garantir que as pessoas que vão executar o trabalho na ponta são preparadas e qualificadas para fazer isso. Mas foi com base nessas premissas que nós desenvolvemos a plataforma Genus. Bom, então eu vou apresentar agora para vocês o funcionamento da nossa plataforma. Ao se tornar um assinante da Genus, o candidato recebe plano de amostragem, onde nós vamos definir a composição da amostra em função das variáveis bairro, sexo e idade e outras variáveis que utilizaremos para caracterizar a nossa amostra. Além desse planejamento, também faz parte do serviço o treinamento dos pesquisadores e o controle de qualidade do trabalho de campo, todo feito remotamente pela nossa equipe. Esse controle de qualidade é possível porque todas as entrevistas elas têm os seus áudios gravados e a coordenada GPS do local onde a entrevista foi feita também é coletado para que nós consigamos garantir que as entrevistas foram feitas nos locais pré-estabelecidos pelo nosso planejamento amostral. À medida que ele for preenchendo os dados da pesquisa, o próprio questionário vai direcionando para a sequência de perguntas a serem realizadas. Então, eu tenho a oportunidade de adequar o meu formulário a qualquer pleito. Então, aqui eu fiz um exemplo com a última eleição do Distrito Federal. Então, eu posso ter perguntas abertas, perguntas fechadas, de forma a fazer a pergunta espontânea, a pergunta estimulada, avaliação da satisfação com a vida no município, com a região onde ele mora, com a atuação do governador, elencar quais são os problemas prioritários para a atuação do futuro governador, do candidato, do prefeito, enfim. E aqui a gente vai ter, obviamente, o cadastramento do entrevistador, nós vamos ter a caixinha já para ele escrever o nome dele. E o CEP. O CEP vai ser importante porque a gente tem uma visualização dos dados em mapa. Então, com o CEP eu consigo cadastrar no mapa de onde é esse indivíduo e assim perceber aonde estão as concentrações de votos em determinados candidatos ou determinados problemas apontados na pesquisa. Uma vez que o entrevistador realizou essas entrevistas no tablet, você terá acesso ao ambiente de apresentação dos resultados. Então, aqui estão dados fictícios, né, o local de residência. Eu posso, a partir da própria plataforma, ver qual é o perfil dos eleitores do bairro B, qual é o perfil dos eleitores do bairro A, e automaticamente o sistema vai atualizar os dados, tá? Para que eu veja por extrato da minha amostra. Então, eu tenho aqui o bairro onde ele mora, a distribuição por sexo, a distribuição por idade, a idade média dos meus eleitores, o grau de instrução, a renda familiar mensal. Então, por exemplo, eu consigo fazer análises de perfil por bairro ao selecionar os bairros aqui, ou simplesmente ter uma visualização do geral da minha amostra. Tenho itens de avaliação do governo nesse nosso modelo de pesquisa. Então, aqui eu tenho 46 pessoas que responderam à pesquisa e posso investigar como ele se sente em relação à vida que ele está levando,
a opinião dele sobre a principal obra realizada, enfim. Você tem a apresentação online de todas as questões que foram investigadas no seu questionário. Temos ainda a possibilidade de, além das frequências simples, fazermos cruzamentos ou outras formas para a apresentação dos resultados. Então, vejam esse gráfico aqui. Quanto maior a bolinha, maior é o percentual. Então, visualmente, eu já consigo ver que no bairro B, nenhum candidato se destaca em relação ao voto e o próximo candidato seria o Alberto Fraga. No bairro C, o destaque foi para o Rodrigo Hollenberg, no bairro A, para o Ibanez Rocha, enfim. Tenho também outros cruzamentos que posso apresentar no formato gráfico. E essa ilustração é só para demonstrar que o dado pode ser apresentado de acordo com a conveniência do nosso cliente, de acordo com a conveniência do candidato. Se ele preferir uma tabela, nós vamos apresentar o dado em tabela. Se ele preferir um gráfico de barra, ou um gráfico de coluna, ou um gráfico de pizza, enfim, conforme o gosto e a demanda do candidato. Aqui é uma outra forma que a gente usa para apresentar um cruzamento entre as variáveis instrução e o candidato no qual votaria. Quanto mais verde, maior é a concentração de votos. Então, o Alberto Fraga, ele se destaca aqui nos indivíduos superior completo ou incompleto, enquanto que a Eliana Pedrosa se destaca no médio incompleto, o Ibanez também se destaca no superior completo ou incompleto. Aqui a apresentação de um outro dado, que é a idade, a variação de idade em relação ao candidato de interesse. Então, a gente percebe, por exemplo, que o Rogério Rosso ele tem uma abrangência maior de indivíduos, ele consegue atingir os indivíduos jovens e também os mais velhos, ao passo que a Eliana Pedrosa tem uma concentração de eleitores mais velhos, assim como o Ibanez Rocha, enquanto que o Hollenberg e o Alberto Fraga, uma concentração num público mais jovem. Enfim, uma outra forma de você visualizar os dados da pesquisa. Aqui alguns cruzamentos, ou, na verdade, a apresentação de alguns dados sobre a intenção espontânea e as intenções estimulada, né? Uma outra visualização dos nossos dados, e aqui vai ser muito interessante para, à medida que a amostra for sendo trabalhada, você enxergar onde estão as concentrações de voto. Então, aqui no heatmap, você consegue ver essas bolinhas. Quanto maior a bolinha e mais vermelhinha, maior é a concentração de votos, maior é a quantidade de eleitores daquele candidato. Além disso, você também terá acesso a toda a base de dados das pessoas que foram entrevistadas. Qual é a diferença básica, além do preço, da confiabilidade e da seleção da equipe que vai fazer o trabalho? É que, diferentemente de uma pesquisa tradicional, com esse modelo, nós conseguimos estabelecer um fluxo contínuo de coletas, ou seja, todos os dias pessoas são entrevistadas e eu saio daquela percepção de que eu estou batendo uma fotografia da minha situação atual, que é o modelo tradicional de pesquisa, para a construção de um filme. Ou seja, se todos os dias eu tenho pessoas sendo entrevistadas, eu consigo investigar a variação desses dados, a variação dos resultados tempestivamente, ou seja, diariamente. Então, se acontece algum fato importante, relevante para a candidatura, a gente consegue automaticamente fazer recortes aqui, fazer filtros e cruzamentos por data e verificar se houve ou não variação dos dados naquele período em relação aos períodos anteriores. A gente consegue tempestivamente inserir ou retirar perguntas conforme a necessidade e conveniência do candidato. Então, você pode me solicitar, por exemplo, que eu insira uma determinada pergunta em relação a um novo líder, a um novo candidato ou a uma nova aliança para avaliar se as pessoas entendem que aquela é uma aliança favorável ou desfavorável. Enfim, eu consigo customizar esse questionário em tempo real. À medida que você sinta a necessidade de alterar algumas perguntas, a gente consegue fazer isso em tempo real e atender às suas demandas com muito mais rapidez. E, reforçando, a um custo muito mais baixo, com confiabilidade
e com fidedignidade de que aquelas informações estarão sendo coletadas da forma como foram definidas as regras da pesquisa. Enfim, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês hoje e, oportunamente, faremos outros vídeos para esclarecer dúvidas e, enfim, apresentar outras ideias de como a gente pode tirar o melhor proveito da plataforma Genos. A gente te espera, então, como nosso novo cliente assinante da plataforma para que juntos consigamos aí construir campanhas vencedoras.